Bom, olá pessoal, vamos agora verificar como é que a gente vai fazer mais alguns exercícios de teste de hipótese. Então vamos pegar o enunciado aqui e ver como é que a gente faz para resolver isso daí. Nesse enunciado a gente fala: foi realizado um estudo sobre os tempos de espera de clientes até a utilização do caixa eletrônico de uma agência bancária. Como uma amostra aleatória de 16 indivíduos, a média encontrada foi de 100 segundos. Assumiu-se que a população foi retirada de uma amostra tem a distribuição normal. Com um desvio padrão de 20 segundos, com um erro de 5%, pode-se concluir que a média dos tempos de espera dessa população seja diferente de 95 segundos. Então vamos lá primeiro fazer o levantamento de informações importantes aqui. Primeiro o tamanho da amostra, que é de 16 indivíduos. Depois a média encontrada, que é de 100. Ele ainda fala que a população tem distribuição normal com um desvio padrão de 20 segundos. Isso é importante porque esse desvio padrão é da população, não é da amostra. Ele pede para um erro de 5%. É possível concluir que a média de tempos de espera seja diferente de 95 segundos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então aí é definir qual o valor de Z que a gente vai comparar. Como eu estou perguntando se é igual ou se é diferente, eu estou falando de uma situação bicaudal, né? Então, o bilateral, tá? Então, o que eu perguntando aqui é o seguinte, olha, eu vou calcular a média. Para 5% do erro, vou ter um Z igual a 1,96, tá? Ou 95% de confiança, o Z igual a 1,96. Então, significa que se eu calcular o Z, ele der menor do que 1,96 ou maior do que 1,96 é a zona crítica, eu rejeito. Se o meu Z der entre 0 e 1,96 ou menos 1,96, eu aceito a minha situação. Por que 1,96? Isso sai da tabela T-Student, tá? Embora essa tabela T-Student aqui, olha, tem aqui a amostra grande. Então, para quando você tiver a situação assim acima de 30, vem para a última linha. Lá falava em 95%. Então, aqui, ó, 0,5 bilateral, que é o nosso erro. Então, vai ser aqui 1,96, certo? Então, repare, 0,5 bilateral, 1,96. Por isso que sai 96 ali. Agora é só aplicar o cálculo, então. Qual o cálculo? Do Z. Eu quero uma média igual a 95 e a minha hipótese alternativa, média diferente de 95. Já tenho o N, já tenho a média e já tenho o desvio padrão da população. Aplicando na formulinha, vai dar 1. 1 é menor do que 1,96 e maior do que menos de 96. Está na faixa ali branca, na faixa que interessa. Então, eu aceito, tá? A hipótese H0, ou seja, a minha média é igual a 95, com 5% de erro, tá? Uma hipótese seria se a pergunta fosse outro, mesmo exercício, e eu perguntasse o seguinte: em vez de perguntar se a média era diferente, podia perguntar, a média é maior que 95? Daí o teste seria unilateral, certo? Não bilateral. E o que mudaria isso daí? Né? Na hora de procurar, eu teria que procurar unilateral, não bilateral na tabela. Vamos fazer já o teste aqui. E se também, em vez de eu falar que aquele meu desvio padrão era da população, fosse um desvio padrão da amostra, né? Então, eu teria que usar, na verdade, a tabela T-Student, com GL igual a menos 1, N menos 1. Né? Então, seria o 16 menos 1, 15. Então, o meu valor de o Z, em vez de Z, eu usaria T, a fórmula é a mesma, né? E onde é que eu teria que procurar daí? Eu ia ter que procurar aqui no 15, o grau de liberdade, que é o 16 menos 1. Unilateral de 5, não é mais bilateral de 5. E daí a gente faria aqui o encontro deles aqui,
né? Que daí, nesse caso, daria aqui 1,73, certo? Então, se é unilateral, se é bilateral, tudo isso muda. Se eu continuasse considerando minha amostra grande, daí eu vou usar aqui 1,64. Repare que vai mudando o valor de Z de acordo com a informação. Então, imaginando, a amostra grande, ou seja, aquele valor que eu encontrei lá do desvio padrão é populacional, unilateral aqui embaixo. Se eu estivesse falando de uma amostra pequena, eu teria que utilizar aqui a tabela T-Student, certo? Vamos pegar mais um exemplo, então. Então, foi realizado um estudo sobre o tempo de espera dos clientes. A história é a mesma. O que vai mudar aqui, né, do exercício anterior? Ele fala que a média e o desvio padrão foram encontrados 100 e 20. Então, esse desvio padrão, ele não é mais populacional. Ele é um desvio padrão da amostra, a amostral. Então, ele pergunta, e agora? Dá para fazer com 5% de erro? Dá para dizer, então, que a média é diferente de 95? Bom, então agora a gente vai ter que usar quem? Vai ter que fazer 16 menos 1, que é 15, que é o grau de liberdade, né? Continua sendo bilateral, né? Porque a gente quer igual, e vai procurar aqui 2,132, 0,5 bilateral. Então, esse é o valor do Z que a gente vai calcular. No caso, agora, o nosso T-Student. Então, na hora que a gente fizer o nosso cálculo, vai estar aqui. Faz todo o cálculo de novo. A fórmula é exatamente a mesma, só que em vez de Z vai estar T aqui, né? Mas o resto da amostra do cálculo é igualzinho, né? E agora o que deu aqui? Deu 1. Como aqui estou falando de 2 e 2, né? 2 e 13 e 2 e 13, então sem problema nenhum, né? O nosso cálculo continua dando aqui no meio. Então eu ainda posso dizer que a nossa média é sim igual a 95. Aqui está falando, né? Dando um outro exemplo. E se eu falasse que fosse maior que 95? Daí eu teria que procurar a unilateral, não a bilateral. Né? Então aqui, ó, unilateral, que daí vai dar aqui no 15 mesmo, 1,75. Certo? Então essa seria a diferença, tá? Trabalhar com unilateral ou bilateral. Bom, uma outra situação que pode aparecer para a gente é no caso de proporção. Daí muda um pouquinho a fórmula, né? Então, supondo que a amostra é grande e na proporção a gente considera a amostra grande quando n vezes p é maior que 5 e n vezes q também é maior que 5. N é o tamanho da amostra e P é a proporção a favor e Q é a proporção contra, certo? Então, estamos falando de porcentagem aí. Daí a gente utiliza essa formulinha aqui. Vamos ver fazer um exemplo dele. Então, uma amostra com 80 alunos universitários que possuem cartão de crédito revelou que 16 deles já atrasaram o pagamento da fatura. Então, 16 atrasaram de 80. Um erro igual a 10%, pode concluir que a proporção dos alunos dessa população que já atrasaram o pagamento seja diferente de 25%. Então vamos lá ver o que informação que a gente tem aqui. Primeiro ele está falando, pode-se concluir que já atrasaram, ou seja, diferente. Então diferente a gente vai usar a ideia do igual. Não pode ser nem maior nem menor. Então bilateral. Tá? O que a gente vai fazer então aqui primeiro? O que é o N? 80. O que é o P? O P que foi achado é o 16 dividido por 80. É a proporção que disse que atrasou. Né? De 80 a 16 disseram que atrasou. Então, 20% atrasou. Né? Se eu fizer 0,20 vezes 80... certo? Isso vai dar 16, dá mais do que 5. Então, eu posso utilizar essa fórmula. Ela é uma amostra grande. E se eu fizer o contrário, né? Que é o Q, que vai ser quem? Né? O meu Q ali vai ser, no caso,
o 80, né? O 80 vezes 0,5 também dá, vezes 16 também dá mais do que 5, então posso utilizar essa fórmula aqui. O que eu pergunto? Se mais do que 25%, se 25% que atrasou, né? É igual a 25% ou diferente de 25%. Então, essa vai ser a nossa hipótese. O P é o que a gente achou e o outro P é a hipótese, 25%. Né? O Q é sempre o complemento do Q, né? Então, se o meu P aqui é 25%, o meu Q é 75%, isso é da minha hipótese, né? Qual P que vem? É esse P que vem aqui, o da hipótese, tá? E 80 é o tamanho da amostra. Então, eu vou ter aqui um valor de menos 1,13. Daí, como para 10% de erro, lá procurando na tabela de hipótese, eu tenho um Z igual a 1,64, então eu vou aceitar o H0, certo? Vai estar dentro da minha região de aceitação. Se a pergunta fosse menor que 25, teria que procurar na tabela lá, daí em vez de bilateral, unilateral, o valor de comparação seria outro, tá? Mas eu ainda aceitaria a minha situação. Bom, pessoal, é o seguinte, tem uma lista de exercício boa para vocês fazerem. Nessa lista de exercícios que eu já postei para vocês, possui também gabarito, né? Qualquer dúvida, estamos aí. Bons estudos a todos.